Fala, eu sou o Guilherme da Asta Fortuna e eu estou hoje aqui em São Paulo, no prédio do Google, o Google for Startups, né? Com o grande meu amigo Gabriel Monegato. E aí, mostrão? Valeu aí por participar do convite. Saudade. Tempo, né? Imagina, prazer é meu. E o Gabriel, ele é especialista em criar negócios digitais, não é isso? É isso aí. Estrategista, né, de business digitais e fazer um café também sem açúcar. Ah, é bom também? Faz parte. Né? Boa, legal. Faz parte do leque. Sim, sim. Especialidades. O pacote, né? O pacote completo, querido. E nesse vídeo a nossa ideia aqui é mostrar como que você pode utilizar o negócio digital para atingir também a sua liberdade financeira. Como que através do empreendedorismo você pode atingir também a sua liberdade financeira. Estou falando um pouco baixo aqui porque a gente está num espaço de coworking e tem uma galera em volta aqui que a gente não vai filmar porque eu não quero pagar direitos de imagem. Todo mundo, um cara bravo aqui. Todo mundo puto já com a gente. Alguns, Brincadeira. inclusive, armados. Então é isso, se você gostou dessa ideia, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, vamos lá. Cara, então, em primeiro lugar, me contem um pouco do que você faz, como é que você chegou até aqui. De metrô aí. Desceu na Brigadeiro ali. Desci na Brigadeiro e tal, parei na padaria, que inclusive, se estiver filmando a minha barriga ali, não nos deixa mentir, né? Comida excelente. É isso aí, cara, já tô... Primeiro, obrigado pela oportunidade aí, né? Obrigado a você. Tamo junto. Em meados ali, final de 2012, eu entrei numa empresa que era um programa de afiliados, né? Que basicamente eu ligava para donos de sites para negociar, colocar banner lá. Foi ali que eu entrei nesse mercado, final de 2012. Aí de lá pra cá... Só tinha mato, né? Nossa, cara. Não tinha ninguém. Era os canais do YouTube começando ainda, né? Então assim, era muito centralizado em blog, o pessoal ganhava dinheiro com AdSense na época, né? Sim. Que você colocar um banner do Google lá no seu site e tudo mais. Hoje é completamente diferente. O mercado mudou completamente. Mudou completamente, assim, e, assim, ao longo dessa minha trajetória já fiz muita coisa, tive alguns negócios em nichos diferentes, né? E o último grande, vamos dizer assim, grande lance que aconteceu que virou o jogo pra mim foi quando eu entrei na Simplix, que nós nos conhecemos numa turma de mentoria lá em 2017. Sim. E lá eu comecei a trabalhar lá, e lá é uma empresa de educação em internet marketing. Então ali, até brinco que é aquela música do Charlie Brown, O Penetra. Não me convidaram, mas entrei. Né? Então eu comecei, ali eu tive a oportunidade de enxergar e participar dos bastidores de vários negócios milionários, inclusive você conhece alguns, sim, né? Sim, a gente estava conversando sobre eles hoje e mudou completamente a minha visão. Eu hoje sou treinador de uma das maiores escolas de marketing chamada Digital Marketer, né? E hoje eu, além de treinar, palestrar e ensinar marketing, também estou iniciando um projeto que é um dos grandes motivos de eu estar com o Gui hoje aqui na entrevista também, que é ensinando pessoas a montarem seus business, né? Depois de ajudar várias pessoas com isso, e criar alguns business próprios, eu decidi começar a ensinar isso para o mercado de uma forma mais abrangente também, então o resumo é esse. Pô, legal, legal. Então você acredita de fato que o cara ele consegue montar um negócio digital, que ele oferece algum produto ou serviço pela internet, utilizando internet marketing, etc., e através disso atingir objetivos financeiros, atingir a liberdade financeira dele? Sim, é o que a gente estava falando ali um pouco antes. A minha visão, né, é a forma, empreender é a forma como você tem o maior retorno sobre o seu investimento com o menor risco. Consegue acelerar, né? Consegue acelerar absurdamente. Por que com o menor risco, né? Como meu avô dizia, né, chamado Warren Buffett, tem gente que duvida, até um pouco sem graça, mas tudo bem. O risco vem quando você não sabe o que está fazendo, né? Sim. Então, quando você sabe o que você está fazendo, o risco bem menor. Quando você tem conhecimento, já tem experiência, anda com pessoas que te ensinam da forma correta, o risco minimiza demais. Óbvio que você não é uma fórmula mágica, você precisa trabalhar, sim, mas claro. Um negócio online, ele é totalmente diferente, né? Ele muda o paradigma, já mudou faz tempo, mas tem pessoas que ainda não entenderam isso. Se a gente fosse ser sócio numa padaria, cara, é um caminhão de dinheiro, é uma série de insumos, pessoas... Até você ter lucro, né? Demora. Exatamente, Payback, fora que o risco é muito grande. Agora, um negócio online,
cara, assim, literalmente com algumas centenas de reais você abre. A barreira é ridícula. A Sim, barreira sim, é praticamente inexistente. sim. A grande questão é você ter o conhecimento e arregaçar a manga e fazer. Então, hoje, né, com bastante informação, muita ferramenta, ninguém sabe. Você sabe programar? Cara, eu sabia fazer um pouquinho de macro, mas hoje em dia Eu não sei programar. nada. Né? Assim, não, detesto, para falar a verdade. Né? Quando eu vejo alguém da minha família dizendo, coloquei meu filho aí no curso de informática, já me arrepia, Sim, entendeu? Porque eu não sei programar e não me impede de criar um negócio online, porque hoje a gente tem ferramentas à disposição. Então, assim, é só conhecer, ter vontade de conhecer, se dedicar, que na minha visão, eu conheço, vamos dizer assim, bem, né, modéstia à parte, mas é a forma como eu vejo mais rápida e com menor risco. cara, você tocou num ponto interessante aí que eu sempre falo o seguinte, que se você for abrir uma conta hoje em dia num banco, numa corretora, eles vão fazer um negócio com você que é o teste de perfil de investidor, né, que busca entender qual é o seu perfil, se você é conservador, moderado, agressivo e tal, e dentro do seu perfil eles vão te sugerir uma carteira de investimentos. Você falou de uma coisa interessante sobre o conhecimento. Eu sou totalmente avesso a teste de perfil. Eu acredito que não existe perfil de investidor, porque na real o risco é o que você falou. O risco está na falta de conhecimento, naquilo que você não enxerga. Eu sempre brinco o seguinte, cara, imagina que você vai abrir uma fábrica de cadeira, sacou? Tipo, essa cadeira aqui tem plástico, tem ferro, tem não sei o quê. E tipo, eu não entendo como é que se monta uma cadeira, eu não entendo como é que funciona o mercado de cadeira, eu não entendo porra nenhuma disso. Agora, tipo, qual é a chance de eu dar certo sendo dono de uma fábrica de cadeira? Existe uma chance, obviamente, mas ela é menor caso eu conheça o mercado, eu conheça os materiais, os concorrentes, os fornecedores, etc. É vital. Então, quanto maior o nível de conhecimento, É vital, é isso aí. né, e o negócio ele também é um investimento. Quanto mais você conhece daquilo, né, mais você tem chance de fazer com que aquilo dê certo. Isso, perfeito. Tem um ponto que é o seguinte, o empresário digital, ele se especializa em montar negócios. Sim, Então, assim, o nicho que você vai entrar de atuação, ele é importante sim, mas ele é um detalhe, não é o mais importante. Tem um livro que se chama O Mito do Empreendedor, que mostra, né? O cara, por exemplo, ele é cozinheiro, tende a abrir um restaurante. O cara que é barbeiro tende a abrir uma barbearia. Sendo que o core business do empresário não é esse, é ele entender montar business, que ele monta qualquer coisa. Um exemplo sim. por exemplo, o Flávio Augusto, que é uma das maiores referências que a gente tem, não falava inglês, montou uma escola de inglês. Sim. Se ele for jogar futebol, ele vai ser a bola, entendeu? E ele tem um E time, tem um time né? de futebol, então Exatamente. Então, se o cara tem conhecimento de business, ele consegue montar qualquer quase que business em qualquer qualquer business, área. né? E a mágica do negócio digital é que com os processos certos, com o conhecimento certo, você consegue montar múltiplos negócios. Lógico, esse é um nível um pouco mais avançado. No início você precisa montar um e fazer se um der certo, mas com a prática, né, como a barreira é tão baixa e você já vai ter uma série de ferramentas do seu business anterior, você consegue voar, você consegue fazer vários negócios. Sim, sim. E dentro da tua especialidade, hoje com o nível que o mercado está de desenvolvimento, de maturidade, qual que você considera que é o principal ponto que o empreendedor digital tem que desenvolver ou tem que estar atento para que aquilo dê certo? Então aí entra naquilo que a gente estava conversando e conversamos já há algum tempo, né? Sim, Hoje a gente está num nível, ainda não chegamos nesse nível em si, mas é a próxima onda, na minha visão, na minha concepção, que é você montar negócios desenhando e gerenciando a identidade da sua marca. sim, Porque assim, hoje, até por essa barreira da internet ser muito simples você ir lá colocar uma página de vendas no ar e vender alguma coisa, jogar tráfego ali para vender alguma coisa, isso não vai ser mais suficiente. Existe muito isso. Então, o próprio Philip Kotler ele fala sobre isso, que nós estamos na era do marketing 4.0. Então, hoje, o Mindshare, ele é um conceito que existe sim, é bacana, mas o Heart Share é um conceito mais forte. Ou seja, com qual marca eu me conecto mais a nível de indivíduo mesmo. sim. Isso é uma coisa que poucas pessoas prestam atenção. Então, inclusive a gente falou sobre o Arte da Fortuna, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, sobre desenhar realmente uma identidade, uma alma da marca. Sim. Isso envolve, né? A gente identificar a alma da marca tem a ver com propósito, identificar a essência da marca tem a ver com valores,
mapear a concorrência e o público-alvo vamos dizer assim, desse caldo nasce o que a gente fala de posicionamento da marca. É o assunto hoje que eu acredito ser o que mais impacta, né? Até porque quando você está bem posicionado, por mais que o que você venda não seja tão agressivo, você consegue vender porque a pessoa já está conectada com você. É como você comprar de um amigo, né? O jogo muda, fica muito mais fácil. Sim, com certeza. Porque na real hoje em dia a galera todo mundo tá no celular, né? Todo mundo tá conectado o tempo todo. Então existe também uma briga uma luta, uma concorrência, melhor falando, pela atenção das pessoas, né? Assim, é ridículo, né? Porque existem estudos que dizem que a gente tem menos atenção do que uma mosca, alguma coisa assim. Tem um estudo que diz que nós não conseguimos focar em determinado assunto por mais de 8 segundos, a gente perde o foco. Sim. Hoje em dia. E a mosca, não me lembro se é uma mosca, tá? Mas é um outro inseto aí qualquer, consegue ficar 9 segundos. Nossa. Então é absurdo, velho. Sim, é o ativo mais valioso que existe hoje, né? Então você tem que atrair o coração das pessoas para realmente se conectar. Seria essa a ideia. A ideia é que quando você consegue criar uma conexão emocional da sua marca, né, com o cliente, as coisas ficam 1 milhão de vezes mais fáceis, né? Porque ali ele já está com os ouvidos abertos. Você não precisa matar um leão por dia e convencer a pessoa a cada copy de venda que você escreva, a cada carta de venda que você escreva, de que você tem valor, de que aquilo ela deve prestar atenção. E isso acaba. Sim. Por quê? Porque agora ela confia em você, já era. Sim, ela está aberta ao que você tem a dizer. E mais do que isso, ela se identifica com a sua marca a representa. Isso muda tudo. Sim. Ela vai querer fazer parte, né? O maior exemplo hoje em dia é a Apple. Sim, é verdade. A Apple não é o melhor hardware, nem o melhor software. Sim. Mas quando lança parece, né, sei lá, Noites do Terror do Play Center aqui. O nego morre pisoteado no negócio. Verdade. Então, aproveitando que você falou do Asta Fortuna, né? Conta um pouquinho da nossa conversa sobre isso tudo, sobre posicionamento, etc. Para o pessoal entender melhor, né? Analisar. Interessante que aí a pessoa também consegue, né, tangibilizar. Sabe aquele lance, a gente, pô Gui, vamos conversar, vamos marcar um dia, né? A gente estava meio que nessa umas 2, 3 semanas. Sim. Até um dia que pô, e aí Gui, tá de bobeira? Tô. Vamos falar uma horinha? Vamos. E aí nessa a gente sentou, né, e o Gui falou alguns pontos, né, sobre como é que ele poderia montar, se posicionar e tudo mais, né. Eu costumo dizer que marketing nada mais é do que a relação de pessoas, né, humanos para humanos. Então nós não acreditamos que existe B2B nem B2C, o que existe são humanos para humanos. H2H, né? H2H. Então eu comecei a questionar algumas coisas sobre quem o Guilherme é de fato. Porque nesse ramo do business, onde você é o business, o Guilherme é o business, né, a sua marca precisa traduzir a sua essência. Por quê? Porque automaticamente você vai atrair pessoas iguais a você. E por incrível que pareça, né, por mais que vamos dizer assim, você delimite uma área de atuação, ou seja, putz, agora eu não vou agir em todo o mercado, né? Dá aquela sensação de que você está se limitando, mas na verdade a melhor coisa que você pode fazer é porque você vai se conectar com as pessoas que você realmente... As pessoas certas, né? Exatamente. Que compram o meu propósito, digamos assim. Que vivem também. Que estão né? dispostas a viver a sua bandeira. Sim, sim. Porque vamos concordar que não é qualquer pessoa que consegue tocar um negócio também. Sim, exige muita coragem você, vamos dizer, sair do seu universo e se expor para o mundo como a gente está fazendo aqui, como você já faz há anos. Sim. Então a bandeira que você levanta representa muitas pessoas. O que a gente precisa fazer é clarificar esta mensagem. Né? Então, a conversa que eu tive com o Guilherme, o método que a gente utilizou é muito interessante. É uma das conversas que quando a gente começa a falar, o pessoal é incrível. Se empolga muito porque a gente está falando de seres humanos, é o assunto mais interessante que existe. Eu e alguns amigos, né, do Game of Domination, nós utilizamos uma técnica chamada de arquétipos. E para simplificar são os padrões de comportamentos básicos que todos os seres humanos têm. O que a gente fez foi identificar no Gui que ele é um cara extremamente explorador, que é um dos arquétipos. Então, ele é um cara que gosta de desbravar o mundo e explorar as possibilidades que esse mundo traz. Que preza pela liberdade. Né? O valor número 1 do Guilherme é a liberdade. Né? O lema do explorador é não coloque cercas à minha volta.
Sim. Até isso acaba sendo uma dificuldade na hora de você falar não para outros posicionamentos e fincar um, porque o explorador que você tem em você é muito forte. A gente falou sobre isso. Agora, o grande lance, né, quando a gente conversou, quando nós estamos aqui hoje no Google, Sim. que foi o lugar onde eu conheci alguns amigos que são libertários. Né? Eu não conhecia essa filosofia, é fantástico, achei fantástico, algo completamente novo para mim, que eu fui estudar, inclusive. E aí quando eu conversei com ele, que eu já tinha uma noção do que era esse mundo, foi aí que eu conectei. Porque assim, quando eu fui estudar sobre os libertários, né, eu entendi que assim, era uma filosofia, era uma bandeira, mas não tinha ninguém que falasse para essa galera em termos mais técnicos, em termos de elaboração de um plano de ação, de como realmente enriquecer e chegar à liberdade, né, através de um plano bem estruturado para essa galera. E algo que foge do mainstream de investimentos, de economia, né? Que foge de bancos, foge de governo, foge dos investimentos que são padrões que os libertários são contra, né? Por ser uma ideologia contra. Sim. Então nós identificamos um posicionamento que, cara, assim, eu me empolguei muito e o Chigui empolgou 2 vezes mais, né? Não teria como, que é se posicionar como esquecer todo e qualquer outro posicionamento e falar para libertários, né, que desejam de fato alcançar a liberdade financeira. Porque é muito fácil você comprar uma causa e acordar meio-dia e, sabe assim? Sim, sim. Você ainda está na casa da sua mãe, isso aí é fácil. Agora o duro é você ir lá, segurar a barra de uma causa e você conseguir bancar a sua loucura. Porque assim, concorda que é um negócio fora da caixa, fora da curva, que limita as suas opções, né? Sim, sim. Agora, se você fizer da forma correta, você consegue não só viver a sua paixão que o seu coração diz, a sua filosofia, como ter liberdade financeira. E esse foi o posicionamento que a gente achou. Não foi que nós criamos isso é importante ser dito também. Sim, sim. Quando a gente fala de posicionamento de marcas, especialmente quando a marca é você, o posicionamento ele é descoberto e não criado. É uma interpretação do que já existe, né? Não é algo que foi criado. A gente puxa. Não é um personagem. Exatamente. Né? Então a gente puxou quem você é. Tanto que. Assim, o que eu achei interessante na nossa conversa, né, quando a gente trocou essa ideia lá atrás, é que é uma coisa que eu já pensava dessa forma, né, sobre esse posicionamento, sobre quem eu sou e com quem eu quero falar, sobre o que eu quero falar. Mas eu não consegui traduzir isso em palavras ou explicar isso para alguém, tangibilizar. Né? É isso aí. E aí com esse trabalho a gente criou a interpretação. Então, e a partir disso que acontece? Quando você define um posicionamento, a teoria do posicionamento ela é já antiga, né? Foi aí que o marketing começou a se voltar para as pessoas do que para os produtos, para a empresa em si, né? A teoria do posicionamento é que nós, para a gente entender o mundo à nossa volta, e hoje existem centenas de empresas, como é que a gente faz para conseguir entender isso no meio do caos? A gente cria caixas mentais onde a gente coloca as coisas. Então, por exemplo, Red Bull, né? Red Bull contra Energy Drink, sei lá. Como é que a gente faz para entender isso? Automaticamente a gente consegue interpretar a Red Bull não como vendendo energético em si, mas como a Red Bull é completamente exploradora. Sim, exatamente. Né? Que é bem o seu arquétipo. Já o Monster ou qualquer um outro, ele parte para um outro aspecto, um outro arquétipo. E a magia disso é o seguinte: quando você consegue excluir as outras possibilidades e se colocar numa caixa que seja única, como no caso do Guilherme, falar para libertários, né, traçar um plano para eles alcançarem a liberdade financeira, ele é único nessa caixa. As pessoas vão passar a enxergá-lo como alguém que fala dentro desse molde, vamos dizer assim, e ele vai se tornar automaticamente o maior do mercado dele, porque não existe ninguém que tenha esse mesmo posicionamento. Quem vier em segundo, uma das leis do posicionamento que é o seguinte: é melhor você ser o primeiro do que ser o melhor. Interessante. Porque o cara que é o primeiro, ele abre o mercado, ele sempre vai ser o primeiro, é o first move advantage, ele tem a vantagem do primeiro movimento. O cara que vem em segundo pode até ser melhor, a Pepsi pode até ser melhor que a Coca-Cola, mas no jogo das percepções, nós entendemos aquilo como uma tentativa de copiar o primeiro, então ele vai sempre ser o segundo, velho. Então esse é o lance do posicionamento, você conseguir o objetivo final. Primeiro, você entrar
entrar dentro é ótimo. É você entrar no seu propósito de fato, você cavar o seu lugar no mercado corretamente e a partir daí você se desenvolver e tomar aquele espaço do mercado, você ser o maior do seu mercado. Sendo o maior do seu mercado, cara, dinheiro, conexões, oportunidades, Tudo isso networking, surge, né? tudo isso está Abre ali. todas as portas. Exato, cara. Aí o jogo muda, entendeu? E pessoalmente, deixa de ser dinheiro para você, passa a ser realização e você se sente trabalhando com aquilo que realmente você ama, né? E se sente realizado. O grande problema hoje é esse, as pessoas, por mais que elas tenham um business, elas não se sentem realizadas, se sentem perdidas. Sim, sim. E como é que, para a pessoa que está assistindo aqui esse vídeo agora e que já cogitou e pensa em abrir um negócio e tal, e que ela até talvez ainda não tenha enxergado, ou talvez tenha enxergado como uma possibilidade de acelerar o processo para atingir a liberdade financeira dela, qual que seria a mensagem central dessa nossa conversa sobre o que ela deve então prestar atenção afinal na hora de determinar o que ela vai fazer e as estratégias que ela vai seguir? Seria a questão do posicionamento, de como entender a própria marca dela, a marca pessoal da empresa, a marca pessoal dela da empresa, enfim. Como é que você resumiria isso? Eu resumiria da seguinte forma, nós estamos desenvolvendo um programa, né, de posicionamento chamado Game of Domination, que é o jogo da dominação. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, né, mas é só dar uma googada que você encontra, ou no meu perfil no Instagram, gmonegato com 2 T's, né, que você consegue se encontrar por lá. Agora, se você não tiver as condições de investir no programa, que não é um programa de baixo ticket, é um programa realmente jogo de dominação, nem poderia ser baixo ticket, Sim. né? Não faria o menor sentido. Agora, se você quiser começar de uma forma que você consiga não investir tanto em começar a entender esse jogo, eu recomendo que você compre, mais do que o posicionamento, que você compre o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele fala sobre o Golden Circle ali, né? Golden Circle. Você coloca o seu porquê primeiro, depois o como e depois o que. Esse já é um início espetacular. É um início que ele inverte a lógica, né? Sim. É um excelente início. Tem a palestra dele no TED que é absurda também. Sim, eu assisti. É um início muito top. Muito do que a gente criou está baseado nisso. Então é muito top começar por ele. Pô, show de bola. E me explica um pouco assim, como é que surgiu esse negócio do posicionamento, você citou os arquétipos, etc. Como é que funciona isso? Não, bacana. Isso aconteceu, velho. Poderia dizer, se eu falasse que aconteceu no hospício, estaria válido também. Foi numa reunião de mastermind que aconteceu há pouco tempo. Eu conheci, né, um amigo, hoje é um amigo, chamado Arthur Saraiva. E junto dele o Ricardo Silva, que é um cara, coração gigante, um cara fantástico também de comunicação, né, eles começaram a me mostrar um pouco como é que funcionava isso, né? Então, assim, para resumir, né, depois eu me aprofundei nos estudos, o jogo do posicionamento, o jogo da dominação, ele é um tripé. Então, assim, são 3 elementos que estão envolvidos. Primeiro é a própria técnica de posicionamento, que isso vem de marketing, né? Depois a gente tem a teoria dos arquétipos. Existem algumas teorias que a gente utiliza, a que Carl Jung desenvolveu, né, e reduziu para 12 arquétipos que facilitou muito. Em cima disso a gente criou as variações. E por fim o monomito, que também é fantástico, é conhecido vulgarmente como a jornada do herói. Sim. Né, que é o trabalho do Joseph Campbell, onde ele identificou que existe um padrão que os seres humanos vivem, as histórias dos seres humanos. Então o que a gente faz é juntar esses 3. Né? Então primeiro a gente olha para o mercado tecnicamente, vê quais são as brechas ou lacunas que a gente pode aproveitar. Depois a gente identifica qual é o arquétipo da marca, qual é o arquétipo dos clientes, porque isso muda a forma como eu comunico e o que eu comunico. Sim. Então a forma como eu comunico tem a ver com o meu arquétipo. Quem você é e para quem você está falando. Exatamente. O que eu falo tem a ver com o arquétipo do meu cliente. E as jornadas têm a ver com as transformações que eu vou gerar para o meu cliente ao longo do relacionamento dele com a minha empresa. Sim. Então eu sempre dou exemplo, parece
à primeira vista intangível, né? A gente acabou de ter os 21 filmes da Marvel aí, fechando, né? E se a gente olhar o Homem de Ferro, cada um dos filmes ele passa, né? O filme basicamente, os filmes mostram a evolução dele enquanto pessoa, interior dele. Né? Tanto que no final acontece o que acontece porque é o desprendimento do que ele era no filme 1, que é o ego. Sim, sim. Né? No final do último filme ele se desprende do ego. Por quê? Porque a jornada do filme, além do desenrolar da história, é a evolução de cada personagem. Sim. E o último filme do Vingadores mostra isso de uma forma linda. O ponto é, quando o seu cliente se relaciona com a sua marca, isso também acontece com ele. Entendi. Então, por exemplo, na sua jornada poderia ser um cara que está no sistema ainda, e a primeira jornada dele é você dar a pílula para ele. Falar, ó, você vive num sistema que você nunca questionou porque você não conhece. Você nem sabe que está nesse sistema. Você nem sabe que está ali. Né, que você considera várias coisas como se fossem normais, investimento em banco, investimento em governo, pagar impostos. Sim. Né, tudo isso para você é uma coisa normal, mas cara, não é, tá aqui, ó. Então essa tomar essa pílula? Essa primeira transformação que você gera, gira um ciclo do monomito. Né? Então assim, você tira ele do mundo comum, ele vai para o mundo especial e retorna transformado. Só que quando ele retorna agora com esse conhecimento, qual que é a próxima jornada que ele precisa engrenar? Qual que é a próxima transformação? Pô, será que ele precisa alcançar uma fonte de renda, sei lá, ganhar em Bitcoin para não pagar imposto? Não sei, espero que ninguém do governo esteja assim mesmo. Vamos supor que seja essa, então é uma próxima jornada. Sim, então, sim. Ele entendeu o que precisa fazer para... Você está como um guia ali, né, dizendo, ó, você acabou de rodar sua primeira jornada, vamos para a segunda. Então tem muito a ver com isso também, identificar quais são as transformações que você gera para o seu cliente e em quais arquétipos ele estará em cada fase da transformação. Então é aí que o jogo muda. Sim. Aí que o jogo muda. Cara, é sensacional isso, né? A gente, quando começa a falar sobre esse assunto, simplesmente não para. É um assunto que é muito complexo e tem muitas variáveis e é infindável, né? Interessante. O que é mais legal é que quando dá exemplo em filme, ou até a gente já fez vários exemplos de olhar para o mercado, empresas do mercado. Sim, né? E aí você coloca dentro dos... Você enxerga. Enxergar, exatamente. E, cara, se você quer entender mais sobre isso, vá lá no Instagram do Gabriel, é Gmonegato, né? Gmonecat. 2 T's, Monegato com 2 T's. Vai aparecer aqui embaixo e eu vou colocar também no link da descrição para você acessar, é mais fácil. Tá passando um avião aqui fazendo barulho absurdo, mas tudo bem. Se você gostou desse vídeo, pô, quer montar uma empresa, um negócio digital e etc., ou conhece alguém que queira montar e acredita que esse conteúdo pode ajudar essa pessoa, cara, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, para os familiares, dá o like também, porque isso ajuda a propagar, né? O Google tá aqui para comprovar isso. E também se inscreve no meu canal. Gabriel, cara, obrigado. Valeu, aí pela participação, fechado, e até o próximo vídeo. Valeu. Fortunários.